O Homem e as Línguas de Frederick Bodmer. Seja bem-vindo a este vídeo. Se você gostar, deixe seu like, comente o que achou. Esse catatal aqui, ó, de aproximadamente umas 700 páginas, é um livro muito precioso que só tinha uma edição já esgotada. Essa edição aqui eu acredito ser superior à anterior que a gente tinha, tá? Por que eu acho isso? Bom, ela foi feita uma revisão à edição brasileira. Eu não tenho aquele raro, né? Mas do que eu ouvi falar daquele livro que eu já gostado, né? Que é do Bodmer ainda, né? E que as pessoas estão encadernando, né, em PDF. Se você pesquisar no YouTube, você consegue ver. Eu reparei que, ao que tudo indica, ele não tinha uma revisão apropriada para a língua portuguesa. O que acontece? O escritor é naturalmente alguém que escreve na língua inglesa esse livro, ok? Escrito na língua inglesa, alguns exemplos que ele traz para o estudioso de línguas, né, não são muito apropriadas para nosso entendimento em português. Então, foi feito algumas adaptações que não perdessem o sentido do texto. Isso é muito difícil fazer. Então, foi adicionado nessa edição aqui da Kirion, na qual vocês podem conferir a descrição aí abaixo, com 5% de desconto, foi adicionado uma advertência, né, para a edição brasileira. E aqui, deixa eu ver quem escreveu, o Paulo Ronay, né, nome familiar, acho que eu já vi esse homem em alguns lugares, né, nos livros, né. Então ele falou uma coisa muito importante, que a adaptação foi mais do que indispensável fazer, né. Porque o autor, em suas explicações, toma como constante ponto de referência a língua inglesa, a qual pede a maior parte de seu material exemplificativo. Entretanto, não podia ser completa, porque seria preciso refazer o livro todo para baseá-los em fenômenos do nosso idioma. Assim, o adaptador teve de adotar um meio termo, continua a língua inglesa e a construir o ponto de partida, mas os fenômenos são elucidados sempre que possível, preste atenção nisso, sempre que possível, por meio de comparação com o uso do português. Então, isso aqui que o Paulo Ronay falou é muito interessante. Paulo Ronay, eu já vi esse nome várias vezes, né? Muito familiar. Acho que ele é um daqueles professores de universidade, né? Não sei, já vi esse nome várias vezes. Muito familiar. E aqui a gente consta com 3 tradutores, né? Quanto mais tradutores, melhor, porque aí mais foi rigoroso, né? A tradução. Então teve aqui, ó, naturalmente o Paulo Ronay, Aires de Mata Machado Filho e Marcelo Marques de Magalhães. Agora vamos falar um pouquinho desse livro, né? A gente falou mais ou menos do que se trata esse livro, o que vai ter, né? Que adaptação que fizeram. Eu acho que assim, não é tão interessante trazer quem é o Bodmer, né? Porque o maior livro dele foi esse, né? O maior livro dele foi sobre a questão do estudo da linguagem. The Loom of Language, a Guide to Foreign Language for the Helm Student. Então, esse é o livro que a gente está em mãos, que é um clássico dele. Foi publicado em 1943, né? Ele nasceu na Suíça, doutorou-se na Universidade de Zurique, com uma tese sobre passagem do Nathan de Lacing, né? Bom, eu acho mais interessante de falar do livro, né? Do que do Bodmer. O conteúdo do Bodmer é muito interessante que ele traz aqui, porque ao mesmo tempo que a gente tem um rastreamento da origem, de como surgiu as linguagens, perdão, onde é que surgiu por exemplo, a história do alfabeto, né, até mesmo a língua latim, né, ele te ensina e dá algumas técnicas para poder, né, de alguma forma, você aprender uma lista básica, né, de palavras, classificar melhor, né, a língua com a qual você gostaria de falar. Então, deixa eu trazer uma ilustração, que acho que é melhor para vocês do que eu ficar aqui falando, né? Vamos lá. Aqui, ó, vou ver se eu consigo achar a ilustração que eu gostaria.
Quando se fala, por exemplo, aqui, ó, quando se fala, por exemplo, da história, né, da linguagem, né, a gente tem, por exemplo, aqui algumas partes que são antiga e clássica, né, por exemplo, do grego e do latim. O grego era assim, né, o delta era trazido dessa forma, né, o latim era representado dessa forma, o delta. Da forma clássica que a gente tem hoje é essa aqui, né, até essa aqui também é usada, né, eventualmente a gente vê às vezes, por exemplo, em alguns escritos, para se referir a alguns estigmas, por exemplo, simbólicos, né. Dentro da igreja católica ainda é muito vivo, pelo menos alguns desses símbolos, né. O alfa, o ômega, né, o delta, enfim. Então, assim, são partes do alfabeto grego muito interessantes, né. E um pouco de história, que ele mistura também a história da linguagem, né, com algumas técnicas para você aprender melhor, né, a aprender a falar um idioma novo, né. Então aqui, pessoal, eu tô passando minhas impressões de leitura para vocês, tá. Então aqui, ó, olha aqui ele pega aqui os símbolos hebraicos, ó, são equivalentes ao nosso alfabeto, ó. Então a gente tem aqui a língua eslava, né, que é bem semelhante com o grego, também com o romeno. Muitíssimo interessante, vocês podem pausar para ver melhor, tá bom. E aí deu origem no fim último, o alemão, né. Você vê que a língua alemã tem muita referências, né, e vestígios da língua eslava, do grego, do romano, do holandês, né, tudo isso é muitíssimo interessante. Bem, ele é um livro, como o próprio subtítulo já diz, né, para um estudioso de línguas, né. Então, a gente começa a reparar que tem não só muitas semelhanças e por isso que é muito fácil a pessoa que é poliglota, ela começar a falar outras línguas com muito mais facilidade, porque elas meio que se mesclam entre si. Exemplo, aqui ó, que ele traz, ó, como é que o latim ele tem semelhança com o francês e o português, né. A palavra aqui ó, deixa eu ver aqui, a palavra amo, né, em francês fica j'aime, em português fica idêntico, né, ao latim amo. E no anglo-americano a gente tem I love ou I am loving. Eu estou amando, né? Em latim, amabam, né? E aqui em francês, perdão, meu francês não é do melhores, né? Chamas, acho que é yamai, yamar, uma coisa assim, né? Perdão, francês, é que eu não tenho nada de conhecimento de francês. Em português é amá-lo, o verbo no pretérito. E no anglo-americano a gente tem I used to love, I did love ou I was loving. Então são assim dicas, técnicas, história da própria linguagem que é muitíssimo interessante, tá? Vale a pena a aquisição, fica a minha recomendação para vocês. Sempre carregado de muitas ilustrações, né? Muito bem estudado. Esse livro aqui é uma obra-prima, tá? De todo estudioso de língua, ele teria que ter esse livro aqui, tá? Então, muitíssimo interessante, né? Só para finalizar, deixa eu falar para vocês o que tem no... Vou falar um pouquinho do sumário, tá? O que tem aqui? Vamos lá. Muito interessante. A história do alfabeto, que a gente vai ver, tá no capítulo 2. No capítulo 1 é mais introdução, né? Ele te indica como é que ele lê o livro, né? Ele vai te orientando, né, sobre o vocabulário básico, enfim. No capítulo 3, as boas maneiras da linguagem, sistema de reflexões. Né? No capítulo 4, as normas de tráfego na linguagem, a sintaxe e tudo mais. Capítulo 5, classificação das línguas. Vai da origem das flexões, né? Inflexão de raiz, línguas classificadoras, o padrão fonético das famílias linguísticas, né? O que é muito interessante. E aí, dividido em outra parte, em parte 2, né? E finaliza com a parte 3. Como aprender a lista de palavras básicas, tá? Capítulo
Sétimo é os parentes teutônicos do inglês, uma síntese rápida da gramática teutônica, o legado latino, os descendentes modernos do latim, as enfermidades da linguagem, os pioneiros da linguagem manejada e, por último, o capítulo, o plano de uma língua para uma nova ordem. O livro é dividido em 4 partes, né? E sendo a última parte, ao invés de ser 3 partes, a quarta parte é mais prática, né? Enfim, muitíssimo interessante, tá? Pelo preço, vale muito a pena, muito revisado, muito bem trabalhado, tá? Ótima aquisição que vocês vão fazer. Grande abraço. O cupom de 5% de desconto está logo abaixo aí para vocês adquirirem. Fiquem com Deus. Até o próximo.